Não, precisa não. Uma palavra que impactou, né, o meu coração, falando sobre, você deve conhecer essa passagem sobre Itai. Amém? Alguém já ouviu falar? Amém? 2 Samuel 15. A lealdade de Itai. Ah, seria bom então se desligasse. Que eu sou enrolada, irmãos. Não tenho dom mestral. Mestral não é comigo. Então pensa, eu olhando tudo ao mesmo tempo, eu não uso nada do que eu escrevo. Bom, vamos ler aqui, amém? Disse, pois, o rei a Itai o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear. Gente, 2 Samuel 15, perdão. Eu não falei não, gente. Eu não estou bem não, gente. Eu não estou legal. No final eu conto as minhas guerras. 2 Samuel 15, do 19 ao 21. Meu Deus! Glória a Deus, amém? Pensa, eu vim direto do consultório, olha eu me justificando. Um monte de caso na minha cabeça, diagnóstico, né? Aí a gente pega 2 crianças, uma de 3, uma de 2, outra de 6, vim como, né? Então, uma hora eu vou pegar, que na hora eu fluo, amém? Vamos lá. Então, 19 novamente. Disse, pois, o rei a Itai o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor. Aí está explicado, né? É, porque ele ama o altar, gente. Ele é do altar. 21. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Amém? Bom, é uma palavra que nos confronta, né? O quanto esse homem, a nível de lealdade, né? Porque Itai é lealdade. A palavra, o nome Itai significa perto, comigo. Vira para o teu irmão e diga assim: perto, comigo. Então é aquela caminhada que é de perto e que é comigo. Né? Então, assim, a gente vai ver, né, sobre aliança, né, que eu sei que vocês têm mergulhado, né, aqui nesse tema, e saiba que Deus nos prova quando a gente começa a mergulhar num assunto, né? Você começa, por exemplo, ler Atos dos Apóstolos, você começa a ser provado, né, a nível de milagre, de cura.
desafios, Deus te leva para lugares assim onde o poder do Espírito, se não for o poder do Espírito Santo, nada será feito, né? E falar sobre aliança é falar sobre lealdade, né? Não tem como a gente caminhar, né? E principalmente nós, né, somos líderes. E a gente é colocado como referência, né? Nós somos referências, né? As pessoas estão olhando para nós. E essa palavra me confrontou muito sobre o nível da minha lealdade, né? Esse homem, ele não tinha obrigação de ir com Davi, né? Não tinha. Ele foi constrangido não pelo rei, mas pelo seu próprio coração, pelo coração que ele tinha, né? Pelo nível de gratidão e de lealdade. Então, assim, ele era natural, né? Lá da terra dos filisteus, o cara foi testado na sua identidade, né? Quando eu comecei a ler essa palavra, Deus ministrou meu coração sobre Itai sendo provado na sua identidade, na motivação do seu coração, né? Ele era geteu, ele não era dali, ele pertencia a um outro povo. E quando Davi vai questionar a esse homem, né, para você entender a história, Davi estava sendo traído pelo seu próprio filho, né, Absalão, que furtou o coração do povo, né? Você vai ver a conspiração que o seu próprio filho fazia ali no meio do, né, do seu povo, furtando e roubando o coração, né? A gente vê aqui várias lições nessa palavra, né? Nesse texto. Primeiro, aquele que deveria ser e não era. Aquele que deveria estar e não estava. O nome Absalão vem de pai da paz. Meu pai é paz. E aí Deus estava falando comigo sobre o seguinte: ele não trazia paz, trazia habilidade no reino, pois roubava o coração do povo. Ele parecia ser e não era. E assim, não é muito difícil, irmãos, a gente que vive, né, assim, na verdade, na igreja, né, nesse meio, que é um meio de cura, mas também é um meio de muito adoecimento. Por quê? Né? Por que será? Porque aqui a gente vem, obviamente, para poder buscar essa cura, mas é o lugar onde nós encontramos o lugar. É onde nós descobrimos quem nós somos, é onde nós descobrimos vocação, não é isso? É onde nós descobrimos o nosso potencial em Deus e nós começamos a encontrar lugares aonde o mundo, muitas das vezes, nós não encontramos. É ou não é, gente? Não é isso? E aí, dependendo do coração, porque não é sobre a identidade, não é sobre habilidade, não é sobre dom, não é sobre vocação. Identidade é você, é quem você é, independente do lugar que você ocupa. Você entende isso? Você pode não estar no ministério, mas você pode ter uma identidade. Então, esse homem, ele foi provado na sua identidade porque ele não era de lá, mas ele tinha uma identidade. Que identidade? Ele tinha caráter. Ele tinha um coração grato. Porque Davi dá lugar àquele homem aonde ele nem deveria ter lugar. Então, ele foi aceito por Davi, né? E por gratidão, aquele homem fica e permanece. E aí, muitas das vezes, né, trazendo essa reflexão sobre Absalão, muitas das vezes nós, filhos, né, vou falar dos dois lados. A gente fala de Itai, mas a gente também pega aqui uma reflexão sobre Absalão. A gente, sem perceber, ou às vezes intencionalmente, a gente acaba roubando o coração daquele que está ao nosso lado contra uma liderança. E aí, quando a gente vê, o reino está dividido.
Porque a gente acaba falando aquilo que não deveria, a gente acaba expressando na maior boa intenção. Só que a palavra de Deus diz que a palavra, ela mata, ao mesmo tempo que a vida, ela também traz morte. Então, se você está contaminado, aquilo que você falar, como diz a palavra de Deus sobre a raiz de amargura, não é isso? Tem o poder de contaminar e nos privar da graça de Deus. Ele contamina o arraial. E quantas pessoas amarguradas, numa palavra, ela rouba o coração daquele que está do seu lado contra a liderança. Isso não é fácil, não é difícil de acontecer. Por que não é difícil de acontecer? Porque a gente lida com pessoas humanas, né? Nós somos humanos. E nenhum líder é perfeito. Eu vou falar mais sobre isso um pouquinho à frente, né? Porque, assim, Itai, ele olhou além da diferença, né? É um aprendizado que a gente traz. Ele não era ali do povo e ele não olha para essa diferença, mas ele olha para o coração. Ele olha para o coração de Davi. E a conquista que Itai, né, a maior conquista de Itai não eram as terras, não eram as riquezas, não era a proteção da sua vida, mas era estar debaixo da cobertura de um homem que ele tinha como referência. E eu aprendi que a unção que a gente reverencia, que a gente se submete, é dessa unção que a gente desfruta. E muitas das vezes a gente não chega a lugar algum, né? A gente vai ver depois a colheita de Itai lá na frente. Ele não tinha intenção nenhuma, mas Davi coloca ele numa posição de destaque, de confiança. Confiando, se eu não me engano, 1/3, né, da parte ali do seu povo, né, da responsabilidade. Então ele dá essa responsabilidade a Itai por aquilo que ele semeou em lealdade. Mas Itai foi confrontado na sua própria, questionado na sua identidade, na sua motivação. Então, a identidade não necessariamente vai falar sobre o tempo que você está. Você vê que Davi, né? Olha só o que ele diz. Você chegou ontem. Está vendo no versículo 20? Chegaste ontem e já te levaria eu hoje a conosco vaguear? Identidade não é sobre tempo. Identidade não é sobre cargo. Identidade se revela no momento da tribulação. É no momento que os rumores começam a acontecer, aonde a traição se manifesta e aquele homem aparece. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje a gente vive numa sociedade onde as pessoas vivem muito de estética, né? Onde a gente quer o lugar, a gente quer o destaque. Mas a gente aprende que o leal, ele aparece de imediatamente, ele não aparece o tempo todo. Ele aparece no tempo oportuno. Aquele tempo do perigo. Porque Itai não aparece. A gente até, André Rezende, né? Que é Rezende ainda? Não, mas ele fala. Mudou. Ele fala, né, uma coisa muito interessante. Ele diz assim: o aliançado, ele não se manifesta por conveniência, mas pelo que é conveniente a aliança. Então não é para o seu próprio interesse. Entende? Eu apareço porque eu tenho o interesse. Por isso que Itai foi confrontado e questionado na sua motivação. Por que você está aqui? Entende? Por que você está nessa guerra? Por que quando você é chamado para uma liderança, né, você aceita? Qual é a tua motivação? Você está aqui para quê? Qual é o propósito? Porque muitas das vezes, irmãos, a gente vê muita coisa se quebrar, porque tem uma galera que aceita a liderança, aceita e se compromete, né, e faz uma aliança, mas não sabe o propósito.
Está ali porque a gente precisa ser curado na nossa motivação, amém? E é bom a gente estar falando com líderes, porque não tem como líderes serem egoístas. Eu estou aqui por causa de mim, pro meu querer, pela minha vontade, para fazer a minha vontade, para poder me beneficiar, porque vai ter vezes que você não vai ter benefício nenhum. Aparentemente, se você não tiver com o teu olhar na recompensa espiritual, porque somos recompensados, né? Semente que a gente lança hoje, vai colher. Deus outro dia falou para mim assim, filha, hoje você colhe de sementes que você lançou quando você nem sabia que estava lançando. Então, tem coisas que a gente vive depois de anos, porque o coração não estava naquela troca. Eu vou fazer, não simplesmente eu me lanço, simplesmente eu semeio, porque o meu coração está aqui. Então, se nós não formos sarados na nossa identidade, né, saber quem de fato nós somos e o porquê estamos ali na nossa motivação, a gente vai se perder. E Absalão, ele se manifesta, né? Às vezes, não só do nosso lado, mas em nós. Gente, você pode ser um Absalão. Se você não vigiar, você pode ser aquele que vai furtar o coração do teu irmão com palavras de morte, de contaminação. E aí, de repente, você já até se liberou daquela chateação que você estava com a tua liderança, mas o outro ficou com aquela semente ali. Daqui a pouco você já perdoou, você já está bem com a tua liderança. E o outro que você lançou a palavra já ficou contaminado. Então, assim, a gente vai... Eu separei aqui 7 princípios de lealdade, né? Que vai nos ensinar e vai trazer um norte para a gente de como proceder. Né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria que você tentasse avaliar o seu coração nessa noite. O propósito de você estar aliançado. Por que você se aliança? Por que você se compromete? É para que você, de fato, apareça? Ou é para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida? Parece algo assim, então, né? Né, irmão? Parece uma coisa tão básica de se falar, só que não é assim que a gente vê acontecer. Né? Nós já lideramos lá onde nós éramos líderes, né, na Betel. Nós participávamos ali do louvor, né? Fui líder um tempo, meu marido foi também por um tempo. E aí a gente via as pessoas, exatamente o que eu estou dizendo para você. Pessoas que estão ali simplesmente para se destacar. Porque a posição da liderança, se a gente não tiver cuidado, ela massageia o ego. Você se sente, não que você não seja importante. Você é importante independente do cargo que você ocupa. Só que muitas das vezes a gente se perde no lugar, entende? Deus começa a nos entregar coisas, a nossa liderança começa a confiar, né, coisas, responsabilidades às nossas mãos, e daqui a pouco a gente está perdido porque a gente não sabe quem a gente é e o porquê a gente está ali. Né? Por isso que a gente se magoa muitas das vezes por pouco. Né? Uma palavra você já traz para o teu pessoal. Uma situação que acontece você já traz para o teu pessoal. E aí a gente esquece que a gente está ali por uma causa. Porque o que falta hoje, irmãos, é maturidade. Esse homem era um homem maduro. Né? Ele leva os seus com ele. Porque ele não foi sozinho, ele era um homem influenciador. Ele carrega aqueles que estão com ele, então ele não é aquele que rouba. Ele é aquele que agrega. Diz assim para o teu irmão, você não serve para furtar o coração do povo. Você agrega. Amém? Você traz, você influencia, você motiva, você é pacificador, você atrai o coração daquele que está longe para trazer para perto. Porque Itai é perto, Itai é comigo. E aí, muitas das vezes, a gente furta, a gente rouba. Por quê?
quê? Com a intenção de usurpar o quê? Porque a motivação de Absalão era usurpar o trono do pai. Então, existe por detrás uma ganância, uma guerra de poder. E a gente vê muito isso na liderança. Eu preciso falar sobre, nem sei se eu falei isso no pastor Diego, mas essa questão do poder, gente, é muito sério. Porque se você não souber de fato e tiver a sua identidade sarada, né? Quem eu era lá fora? Eu não era ninguém. Diferente é quem vem já de um status, chega quebradinho, não é isso? Deus tira ele de uma posição, né? Ele entrega tudo, renuncia, ele chega aqui quebrado, mas ele já sabe tão quem ele é, que ele se conhece apenas em Cristo e se humilha. Ele vai lavar banheiro, ele não quer nem destaque. Mas aquele que não era nada, chegou aqui, deu um microfone na mão dele. Se ele não tiver o coração sarado, ele vai querer usurpar. Se ele não souber... Mas a gente precisa falar sobre isso. Porque, assim, se a gente tem complexo de inferioridade, se a gente tem problema com o nosso ego, se a gente quiser afirmação o tempo todo, você tem razão, você tem razão. Hoje eu atendi uma mãezinha que estava falando da sua filha de 10 aninhos. Ela estava falando assim, é o complexo dessa idade, né? A não ser que a criança seja muito passiva. Mas, geralmente, a criança tem uma dificuldade, mas é no desenvolvimento, é necessário. Que ela tem necessidade, ela não pode ser contrariada, porque ela vai testando até o limite do que ela pode. Entendeu? Mas ela ainda está num processo de autoconhecimento que é essencial. Não é o autoconhecimento já na fase adulta. Existe um período de desenvolvimento, né, infantil, que a criança faz isso para testar o limite, porque ela precisa conhecer até onde ela pode. Não é isso? Então, é aquela questão da criança que não pode ser, mas ela é criança. Então, você, com toda a paciência, vai estabelecendo o limite, mas quando é adulto, que não tem limite, que precisa provar que ele é, porque quando é criança ainda está no processo de desenvolvimento, ele está conhecendo quem ele é. Por isso a necessidade de palavras de afirmação, de amor, não é isso? De acolhimento, de aceitação, você faz parte. Mas quando chega uma galera que não sabe de onde ele faz parte, você vê que Itai era de outro povo, mas ele já fazia parte. Você vê que não tem a ver com isso. Ele tinha um coração sarado, ele não era do mesmo povo, mas ele fazia parte, ele não tinha problema com a autoridade. Ele não tinha problema, ele se unia à autoridade para combater ao verdadeiro inimigo. Só que aquele que tem problema na sua motivação e na sua identidade, ele coloca o seu líder como seu próprio inimigo. Porque ele confunde as bolas, entendeu? Ele não pode ouvir não. Ele não pode ser contrariado. Ele não pode... Entendeu? E daqui a pouco ele começa... Absalão era um deles. Porque, infelizmente, irmãos, Davi foi um verdadeiro adorador, não é isso? Mas ele teve uma paternidade muito deficiente, né? Foi bem deficiente. Então, na verdade, aquela manifestação de Absalão, aquela guerra... Outro dia a gente fala sobre isso, né? Sobre identidade ali, paternidade, mas aí entra em outra área, não tem nada a ver com a liderança. Independente dos erros de Davi, não justificava aquela rebelião de Absalão. Porque não é sobre Davi, seria sobre Absalão. Quando você começa a entender que não é sobre o rei, qual é o princípio? É me submeter à liderança? Então, eu me submeto à liderança. Eu não vou quebrar o princípio, porque aí já passa a ser sobre mim. Não é mais sobre... A gente aprende isso com Davi. Ele estava diante de Saul a ponto de poder matar. E olha que se você olha a história, ele estava coberto de razão. Mas ai daquele que tocar no ungido do Senhor. O cara estava todo errado. E olha onde Deus coloca Davi. Então, ele não almeja. Quando Deus tem um lugar para você, irmãos, Deus pega e te coloca no tempo dele. Entende? Mas quando você tem esse complexo, né, na tua identidade, você é confuso na sua identidade, você vai querer estabelecer uma guerra dentro do arraial. E você vai dividir. E você com o poder de liderança. Por isso que, sinceramente, irmãos... Eu falei isso lá, né? Uma das primeiras características de princípio de lealdade é você ser convencido do coração do seu líder.
E eu citei lá no pastor Diego, falei assim, eu como liderança, né? Porque, gente, líder não é só pastor, né? Abaixo do pastor tem outras lideranças. Mas eu sempre falei, Jesus, pastor, passe de mim esse cálice, Senhor, passe. E eu como pastora, como liderança, né? Porque aí é o que está acima, abaixo de Deus. Eu não ia querer do meu lado quem não conhece o meu coração. Eu não ia querer. Eu preciso provar se essa pessoa conhece o meu coração. Por quê? Porque eu vou falhar no meio do caminho. Eu vou falhar no meio do caminho. Davi não era um homem perfeito. Você é perfeito? Só que a gente, na hora que a gente olha para a nossa liderança, para quem a gente se aliançou, a gente exige uma perfeição que nós não chegamos nem no dedo. E aí, pisou fora, você está pronto para poder dizer, lá, o pastor falhou. A liderança falhou, né? Não só o pastor, mas a líder de célula que está ali falhou. Então, a gente está sendo observado o tempo todo. E a gente vai julgando, muitas das vezes, nós, né? Porque a gente está sendo confrontado aqui. A gente julga com uma medida completamente desequilibrada. Que se nós formos julgados por nós mesmos, né? E eu citei o exemplo do meu filho, que o Davi, tem o Davi e o Mateus. Aí outro dia, né, eles lá brigando, aí o Davi falou assim, mamãe, não, aí o Mateus pegou o tablet, uma coisa assim, né? Só sei que eles brigaram e tem um livro que eu indico sempre, não só para os pais, mas para nós, né, liderança, quem trabalha com criança principalmente. O nome é Pastoreando o Coração da Criança. Então, você precisa conhecer a motivação do coração da criança. Que na hora da disciplina, você tem que disciplinar na motivação, né? O porquê que aquela criança fez aquilo dali, né? Então você questiona até sondar a motivação do coração. Eu virei para ele e falei assim, aí ele falou, mamãe, tem que botar o Mateus de castigo. Isso mesmo, botou ele de castigo porque ele errou. Aí eu, é verdade. É muita verdade isso que você está falando, filho. Por isso ele está de castigo. Mas aí você também erra, né? Então, quando você errar, eu também vou colocar você igualmente de castigo, tudo bem? Aí ele não esperava aquilo dali. Porque a gente já bota mesmo. Mas ele falou com tanta verdade que eu falei, então, ainda bem que você conhece isso. Porque quando você errar, quando a mamãe falar e você desobedecer, você vai para o mesmo castigo do Mateus. Aí ele ficou me olhando também, não disse que sim nem que não, ficou me olhando assim, porque na mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. E é aquilo dali que nós vamos ser medidos pela palavra que nós falamos. Então, assim, muitas das vezes a gente age assim, a gente esquece que a gente também está nessa posição de liderança. Não é isso, gente? Então, assim, Itai, ele foi esse homem que revelou seu coração no momento de uma guerra que ele não era obrigado a ir. Eu achei lindo que Davi fala para ele assim, você não precisa, poupa a sua vida, né? Você pode ficar aqui e abençoa e despede ele. Né? Foi lindo aquilo dali. Vai em paz. Vai lá e volta, por que você iria colocar a sua vida em risco? E aí ele faz aquele juramento que, meu Deus do céu, né? Quando ele diz que para a vida e para a morte, ele diz, eu irei com você para a vida e para a morte. Ou seja, eu estou aqui ainda que a minha vida seja colocada em risco. Então, se você for caluniado, eu vou ser caluniado junto com você. Se você estiver no vento, eu vou estar no vento junto com você, podendo estar lá. Eu abro mão do meu conforto, nem precisava estar aqui, porque o líder, ele abençoou. E disse assim, você pode estar aqui, não precisa vir não, tá bom? Hoje vai ter reunião, hoje tem essa guerra, a gente vai se reunir. Aí fala assim, pode ficar em casa. Aí tem gente que fala, ai, o pastor falou que eu não precisava ir, né? Eu fico. Mas aquele que está envolvido, né, ele até gostaria muitas das vezes de ficar, mas ele vai porque o seu coração está comprometido por uma causa. Então, quando é por uma causa e por honra à minha liderança, a gente está junto. Porque
eu percebo que Itai ficou constrangido de deixar Davi ir sozinho. E sozinho assim, né? Sozinho não. Porque tinha uma galera, mas ele se sentia tão especial naquela tropa, naquele exército, que ele disse assim, a minha presença vai fazer a diferença. Então, ele conhecia quem ele era e ele sabia que ele faria diferença para a proteção daquele homem, para fazer parte daquela obra. Então, primeiro de tudo, diga assim para o teu irmão, eu preciso saber quem eu sou. Porque eu vou ser provado na minha identidade. Não é sobre tempo de igreja. É sobre identidade. Amém? E nós vamos ser provados na nossa identidade. Diga assim para o teu irmão, e na nossa motivação. Você precisa saber o propósito. Por que você está aqui? Amém? Eu fui chamado para quê e por quê? Por que eu estou fazendo parte dessa causa e dessa obra? Irmãos, acima de tudo, não é sobre homens, é sobre Deus. Sobre quem Deus coloca para poder liderar o seu povo. Então, a gente precisa entender isso, né? E quando a gente é ferido a nível de paternidade, quando a gente é ferido nessa questão da autoridade, a gente não consegue absorver isso. A gente vai ter dificuldade em se submeter, a gente vai ter dificuldade em guerrear por uma causa que nós não precisaríamos estar. Porque o egoísta, Bia, ele precisa falar sobre ele. É sobre a causa dele. Quando a causa não é dele, ele não se apresenta. Quando a causa não é dele, ele não vai. Ele é conveniente quando é para ele. Quando convém para ele. E aí Deus mostra que esse homem, ele protegeria sua casa, ele protegeria sua vida, mas ele vai. Eu poderia estar aqui, essa causa nem é minha, mas eu vou. Porque agora é minha, agora eu sei porque eu estou aqui. E gratidão. Irmãos, gratidão. Eu sei o porquê e quem eu sou hoje. Tiveram homens, e ainda tem, que fazem parte da minha história. Você não chegaria aqui sozinho. Aí, quando é conveniente, a gente bate lá no gabinete. Gente, eu batia na porta do gabinete do meu pastor, sem brincadeira. Pensei, meu Deus do céu, quanta paciência esse homem teve comigo. Era assim, para mim hoje era bobeira, mas para mim na época era uma intensidade. E ele estava ali, entendeu? Disponível. E a gente quer honrar aquele que está na televisão, irmãos. Eu amo Luiz Hermínio, irmãos. Eu amo Luiz Hermínio, de verdade. É um homem que eu reverencio assim. Reconheço a unção daquele homem. E homens que eu vejo na televisão. Mas vou te falar, a minha honra não está com ele. A honra é quem tirou meus carrapichos. Quem liga para mim e fala assim, como é que está o teu pai? Quem liga para mim e fala, como é que você está? Entende? Quem olha nos teus olhos e sabe quando você está bem e quando você não está. Entende? É aquele que caminha com você. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Eu reconheço quem fez parte da minha história e quem faz parte da minha história. Você pode estar mal, mas eu vou para honrar. Porque eu sou grato. E assim, o coração grato, queridos, é a nobreza da alma. Você tem uma alma nobre quando você tem um coração grato. E a gente honra muitas das vezes o de fora. Nada contra os homens de Deus que Deus levanta, amém. E Deus levanta os guerreiros e os valentes para andar com eles. Mas e quem anda do teu lado? Quando que você manda ele sentar para você lavar os pés? Né? Então, assim, ligar quantas vezes pastores, irmãos, né? Eu lembro, pastor Marcos, quantas vezes a igreja não tinha condição de pagar o salário dele. E, assim, a galera se unia para poder ligar e levar uma cesta básica sem ele pedir. Então, assim, não é sobre pedir,
Não é sobre mostrar a necessidade. Eu me apresento. Porque Itai se apresenta. Entende? Eu estou aqui. Eu reconheci a necessidade. Ainda que meu líder diga, não precisa. Eu me apresento. E eu digo assim, não, mas eu estou aqui. Entende? Então é sobre essa lealdade. Isso é lealdade. É estar para a vida ou para a morte, ainda que eu não precise estar. Porque nem sempre a tua liderança vai te chamar, venha e esteja. Mas eu me apresento. Eu estou, amém? Eu vou aqui caminhar mais um pouquinho, senão a gente não vai... A gente não caminha, né? Porque eu falo a beça. Bom, outra coisa é que Deus falou comigo de que somente a lealdade, ela deixa registro, porque Itai não foi mais citado. Você não saberia dele, mas aquele ato, aquilo dali foi registrado. Entendeu? Citado aonde? Na palavra. A bússola. Aquilo que dá destino para a vida. Muitas das vezes a gente não dá destino porque a gente não é leal. Por que ficou registrado? Ficou registrado naquilo que é bússola, instrumento de vida. E a gente quer deixar registro por uma pregação, irmãos, é pelo ato de lealdade. É por como você se aprecia intimidade nas relações. Ele quer deixar registro, seja leal. Quer deixar legado, seja leal. Quer lugar de honra, claro que não almejando, mas é óbvio. Irmãos, quem não quer honra? Hipocrisia seria, não quero nunca ser honrado. A gente não precisa ter a ganância de buscar, mas ser honrado é digno, dá honra a quem tem honra. E no momento certo, Deus te destaca, Deus te coloca, mas Ele olha para o teu coração. Quem é desleal não chega a esse lugar. Então, que Deus ele nos oriente, nos direcione a isso, amém? 7 princípios da lealdade, né? Que eu falei, meu Deus, eu preciso falar sobre isso, né? Porque é algo que Deus, assim, direcionou no nosso coração. Diga assim, lealdade requer completa persuasão. Estar convencido de que aquilo é de Deus. Às vezes vai ter rumores, né, irmãos? Porque teve rumores na liderança de Jesus, né? Falaram que falaram dele. E muitos acreditaram. Então, toda liderança enfrenta oposição. Vão falar de você. Né? Um dia meu marido falou uma coisa para um líder, né? Que estava muito entristecido com as oposições. Aí meu marido falou para ele assim, nunca mais esqueci disso. Ele falou assim, toda posição alta de autoridade enfrenta oposição. Então, aprenda a lidar com a oposição. Jesus sabia lidar com a oposição. Jesus sabia andar com Judas. Né? Jesus sabia lidar com isso. Maturidade, irmãos. Liderança é saber lidar com isso. Liderança é saber que vão falar de você. Liderança é você aprender a ser caluniado. E muitas das vezes não se levantar para se defender. Entende? Porque não é sobre o que falam de você, é sobre a certeza que você tem de quem você é. Então tem gente que é levado pelos rumores. Entende? Falaram isso, falaram aquilo. Só que se nós não tivermos a lealdade, o que é isso? Requer completa persuasão. Eu preciso saber que aquele meu líder é de Deus. Você tem convicção de que o teu líder é de Deus? Você conhece o coração da sua liderança? Sabe por quê, irmãos? Porque qualquer coisa, né? A gente vem com uma fala que durante muito tempo eu também falei. Não boto minha mão no fogo por ninguém. Você fala isso? E é ruim, hein, gente? Por ninguém. Nem por mim eu coloco a mão no fogo. Só que essa fala, irmãos, é de pessoas adoecidas. Você sabe que eu descobri isso?
Porque se você não bota a mão no fogo com quem você anda, não anda com essa pessoa, não. Tu vai andar sozinho, porque tu não vai botar a mão no fogo. E não tem como a gente ser aliançado sem não botar a mão no fogo. Monique, mas é você acreditar a ponto de você entender que a pessoa nunca vai errar? Não, botar a mão no fogo é entender que ainda que ele erre, ele é quebrantado o suficiente para retomar a posição que Deus colocou. Ainda que ele erre, eu vou poder ter liberdade de chegar até ele, sentar. Irmãos, isso é colocar a mão no fogo. Se eu não posso colocar a mão no fogo pela minha liderança, não é dizer que o meu líder é perfeito, porque não existe. Nem eu, nem você somos. Como líderes, não somos perfeitos. O nosso líder, o único perfeito, Jesus, não é isso? Abaixo de Jesus, estamos caminhando, sendo aperfeiçoados. Ninguém aqui vai abusar da graça, errando e dizendo, não sou perfeito. Não é isso, isso é abuso da graça. Mas em algum momento da nossa vida vai ter alguma situação, alguma fala. Você está bem o dia todo dia tu está bem. Tu não respondeu nunca ninguém atravessado na tua liderança. Vai ser arrebatado. Tu tá anjo o tempo todo, né, irmãos? Tu tá anjo. Aí chega dentro de casa, manifesta o demônio. Porque você não pode ser autêntico aqui. Porque aqui tu usa capa. E lá manifesta o demônio. Não é isso? Aí lá cai os 7. Porque é pesado, mas é. Porque aqui eu acumulo. Eu não falo. Eu não sou autêntico. Eu sou aquele ali, ó. O manso. O manso. Você sabia que manso não tem a ver com a pessoa ser quietinha? Manso é domínio próprio, irmãos. É autocontrole. Não quer dizer que você nunca vai se posicionar, que você nunca vai se chatear, não. Que essa pessoa que nunca se chateia pode sondar. Tem alguma coisa errada. Aquela pessoa que na reunião de liderança diz sim para tudo. O leal, não necessariamente ele disse... Lembra do filho lá, a parábola? Ele disse que não ia fazer, virou as costas, não foi isso? Coração se quebrou, ele fez. Aquele que disse que ia fazer, virou as costas, ele se transformou numa outra pessoa. Então, nem sempre aquele que diz sim, pastor, sim, tô. Esses é o que geralmente se perdem. Eles vão, aqueles leprosos, né? São abençoados, só volta um para agradecer. Na verdade, ele se perde no meio do caminho. Então, assim, a gente tem que ter autocontrole? Tem, mas a gente tem que ser gente como a gente. Porque é nesse meio que a gente é tratado. Amém? É na relação que a gente é tratada. Então, eu posso dizer para você, de que a gente vai olhar... É gente que está se enganando. Porque, nossa, mas fulano é, mas a gente por quê? A gente também então está usando capa, porque a gente também falha. A gente vai falar alguma coisa que depois a gente tem que voltar e dizer para o liderado. Igual a gente faz com o filho. Você pede perdão para o teu filho? Já pediu? Mamãe gritou. Mamãe estava nervosa. Me perdoa. Filho, mamãe não era para poder ter gritado. Né? Porque mãe também pede perdão, pai também pede perdão, porque a gente erra. E você está ensinando um princípio ali para o teu filho, que podemos errar, mesmo sendo super-heróis, a gente falha, amém? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento e a persuasão, completa persuasão. Preciso conhecer o coração de quem é minha liderança. Me fazer conhecido também. Porque eu conheço o coração da minha liderança, mas eu também revelo o meu coração. Ele sabe com quem ele está andando. Ele sabe com quem ele está andando. Porque, irmãos, sangue do Cordeiro se manifesta fora, mas ali não tem esse espírito de engano. Fiquei chateado mesmo, pastor, estou chateado, estou aborrecido. A gente fala, não, está tudo bem. Aí chega em casa e fala mal da liderança, os filhos ouvem, depois não sabe porque filho está desviado, que odeia a igreja. Você está semeando isso dentro de casa. Porque a gente, ao invés de olhar para o pastor, resolver na igreja, sarar, quebra na igreja, mas também recupera na igreja.
Quebrou aqui, não gostei, falei, mas também chora, quebranta, me perdoa, abraça. Porque família é isso. Essa coisa de que tá tudo bem. Não, eu concordei com tudo. Não, pastor, aqui estamos juntos, mas eu não concordei. Vou orar para Deus convencer o meu coração. É melhor, não é? Porque tu sabe com quem você está lidando. Você está caminhando ali do teu lado, que é melhor um inimigo do que aquele que mostra ser amigo, mas é um desleal. Eu sei com quem eu estou guerreando. Agora, com aquele que diz que é teu amigo, tu não sabe que ele está contra você. Então, pastor, não tô de acordo, sabe? Isso daí não me convenceu bem, não, mas estamos juntos. Vamos orar para Deus poder me convencer. Ou então, nem vou, pastor. Nem vou orar por essa causa. Enfim, irmãos, a questão que eu estou dizendo é transparência. Completa persuasão. Eu conheço o coração da minha liderança e eu me faço conhecer. Se você está usando capa, muitos vão usar capa com você. Você pode ter certeza disso. Porque aquilo que a gente semeia na nossa liderança é o que a gente vai colher quando nós estivermos como líderes. Entende? Você vê, ó, quem foi que falou isso? Itai falou isso para Davi. Quem foi lá? Na árvore lá de Davi que falou a mesma coisa? Ruth, irmãos. Não é isso? Davi estava colhendo na sua própria ali aquilo que foi semeado. Não é isso? Aquilo que foi semeado. Acho que Ruth era avó, bisavó, né? E ali Ruth falava isso. Não, estou com você, não foi isso? Falou para Noemi que nem precisava ficar o mesmo mistério. O mesmo mistério, ela não precisava, não era obrigada, os filhos já tinham morrido, mas ela ficou. Quando chega lá, Davi colhe. Chega a me arrepiar, irmãos. Você vai, mesma coisa. Aqueles que não são obrigados, são esses que vão estar com você. Porque geralmente aquele que é obrigado não está de coração, irmãos. Está na conveniência, nem quero aquele que está obrigado, nem vem. Eu quero os espontâneos. Eu quero aqueles que dizem quando eu não preciso estar. Porque são esses que se doam. São esses que estão ali sem egoísmo. Eu estou independente do que eu vou receber de volta. E são esses que colhem. São esses que colhem lá na frente. Teu filho vai estar colhendo, teu neto vai estar colhendo, teu bisneto vai estar colhendo aquilo que você está semeando na tua liderança. Amém? Segundo ponto aqui. Precisamos aprender a respeitar a hierarquia maior. Isso daí também é importante. Que veja bem, a sua lealdade, diga assim para o teu irmão, sua lealdade deve ser para com a mais alta autoridade. Hierarquia, irmãos. Eu tenho uma professora lá da minha... A mulher nasceu no Egito, a mulher toda, sabe, letrada, não conhece Jesus, né? Mas você tem que ver a mulher falando sobre família. Quando ela pega uma família assim para poder atender, ela fala sobre hierarquia, com uma maestria que dá vontade de falar assim, pastor, pode deixar ela pregar um domingo? Que, sem brincadeira, ela não vai abrir a palavra, mas ela vai falar a palavra. Entendeu? E hierarquia. Ela fala assim, gente, é hierarquia. O problema dessa família é que é hierarquia. Não sabe reconhecer os papéis, as funções. Né? Então, assim, quem é a hierarquia? Quem é a mais alta hierarquia? Abaixo de Deus é o pastor, não é isso? Então, assim, não falo isso porque somos amigos, né? Mas fazer o quê? Ele é pastor. Pode do outro irmão que estamos, né, também nos aliançando. Mas irmãos, é o pastor que está ali abaixo. Se fosse o apóstolo, era o apóstolo. Não é isso? Se tiver geralmente a igreja que tem ali o apóstolo. Mas é a mais alta hierarquia. Então, assim, tem outros líderes. Qualquer coisa que aconteceu, eu preciso ir a quem? A mais alta autoridade. Por que tem muita quebra? Porque a gente briga, como eu falei aqui, de poder. Não, peraí, vamos falar. Isso aqui não dá para poder resolver, está tendo problema, está tendo zumbido. A gente precisa ir, a gente tem livre acesso. Amém? A gente tem livre acesso e a gente precisa chegar até a mais alta hierarquia.
Olha só, quando dentro de uma hierarquia, uma das autoridades passam a dizer coisas diferentes da visão, nossa lealdade deve ser com a mais alta autoridade, ou seja, devemos estar do lado correto, porque o lado correto, dentro da hierarquia, isso daí a Bíblia diz, mas você vai ver sobre, se você estudar sobre hierarquia, Deus vai honrar esse princípio, irmãos. A gente precisa chegar e tirar a dúvida com a mais alta hierarquia. A gente anula todo disse-me-disse, fofoca, o que diz, qual é a visão, qual é a clareza, igual dentro de uma empresa, você vai até o chefe. Você vai até o chefe do setor, não é isso? Para a gente poder entender o que está acontecendo, qual é a visão, qual é a ordem. Só que muitas das vezes a gente não sabe respeitar isso. Né? E aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Aí a gente, não, mas ele também é líder. Ele é líder, mas quem é o líder maior aqui? Né? E aí, quando a gente cumpre esse princípio de lealdade, Deus honra. Amém? Não tem fofoca, não tem disse-me-disse, a gente chama, coloca de frente, a Bíblia explica tudo isso. Só que a gente alimenta, a gente gosta dessa coisa. Entendeu? A gente gosta dessa coisa de alimentar, isso é do humano, é carnal. Entendeu? Porque quando alguém vem falar alguma coisa com você, peraí, antes de falar, vamos orar? Você já corta logo no início. Fulano, você já falou para fulano isso? Então vamos lá no fulano. Irmãos. Você não precisa nem ter... Porque eu sei, né? Você está falando com uma psicóloga. Eu sei que a gente tem dificuldade, muitas das vezes, de... mas aí vai ficar sem jeito. Eu fico sem graça, né? Porque fulano veio se desabafar. Não. Mas o inferno está cheio de boa intenção. Entendeu? É assim que vem as maiores divisões. Sabe assim, Jezabel se manifesta assim, aquele braço mais potente. Jezabel é aquele que chega junto. Não é isso? E que se manifesta nas lideranças. Então, vem com cara de coitado, com a necessidade para furtar o coração e para estabelecer uma rebelião. Então, o que a gente faz? Falou de fulano. É sobre fulano? Não tem que bom. Então, vamos lá agora, irmãos. É bom que a gente acaba logo com isso. Irmão, já pensou se a gente fizesse isso? Irmãos, a gente tem a chave, pelo amor de... Mas por que a gente não faz? Porque a gente gosta. Alimenta. Aí a gente fala assim, é bem que eu tinha percebido? Ele também falou meio esquisito comigo naquele dia. Eu também percebi isso. Pronto. Entendeu? Aí foi um líder que falou, a gente vai até a mais alta autoridade. Vamos sentar, pastor, está acontecendo isso, isso, isso. Pode trazer a clareza do que está acontecendo? Ela ficou magoada com o senhor, pastor. Ela vai falar, vou deixar ela falar. Vou deixar. Irmãos, é assim. Aí tem um post que eu adoro do Facebook que fala assim, ó. Eu quero saber, o meu problema não é para fulano que falou mal de mim. Eu quero saber por que ele se sentiu tão à vontade para falar mal de mim para você. Por que fulano se sentiu tão à vontade para falar de mim para você? Porque a lealdade se manifesta nessa hora. Não, fulano, mas fulano, vamos fazer o seguinte? Não me fala não fala não. Sabe por quê? Você precisa proteger teu coração. Vigia, você não é inacessível, não. Você também é humano e, com certeza, você deve notar que o teu pastor, a tua liderança não é perfeita. Então, a gente pega e a gente senta para trazer a clareza, porque sabe quem perde? Quando a gente não faz isso, quem perde é o reino de Deus, irmãos. E o diabo, olha, realmente, né? Porque a pior coisa é a gente caminhar com quem a gente não sabe, é não ter clareza e não ter transparência. A transparência é a chave. Fala, chama e senta. Peraí, não fala agora não, mas sobre quem que você vai falar? Então, vamos sentar agora, ele está aqui? Senta e resolve, ora, quebra. E quem não é para ficar, irmãos, não vai ficar. Não fica. Não é você que vai prender ninguém. Quem prende é Jesus, irmãos. Se é você que está prendendo alguém, tu está arrumando sarna para se coçar.
Porque tu não tem que ficar com quem não te conhece, com quem não te defende, com quem não é aliançado. É Deus que arranca. E algumas situações se manifestam porque é Deus provando identidade, motivação e coração. Esse negócio de ficar prendendo o povo, vê o povo lá, Jonas. Vambora, você que é o peso, querido. Um beijo. Um beijinho, ó. Você joga aí no mar. A gente não vai fazer nada. E o cara se jogou. Entende? Porque um desleal dentro do barco afunda. Então, semeia, está trazendo um peso que nem era do povo, era dele. Então, assim, pega, confronta. Quis pular no mar, é ele, Deus. Deus tem um peixe preparado para ele. E ele vai chegar no chamado dele, aleluia. Não é você que vai prender, meu Deus. Não posso falar isso, porque se eu falar isso, fulano vai sair. Aí a gente fica com essas coisas, Ju, já era. Não, pastor, é porque tem que ter cuidado. Não tem que ter. O cuidado é confronto. Isso é amor. Claro que não vai expor, envergonhar, a gente tem um tempo, amém? A palavra sábia cura. A gente vai orar, a gente não vai na carne, vai no espírito. E seguindo os princípios. Agora, seguir os princípios. Orou, não quebrou o princípio, irmão? Se tiver que sair, não é você que vai segurar. E cada um responde diante de Deus, amém? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Terceiro, uma pessoa leal não esconde informações, está tudo ligado. Se uma pessoa sabe de algo e não avisa, é desleal. Paulo somente pôde corrigir os coríntios porque os irmãos o informaram das coisas que estavam acontecendo ali. Ele foi informado por pessoas comuns da igreja e por isso pôde corrigir. Se eu sei de alguma coisa e eu não levo, você é liderança, irmãos. Ou você é aliançado ou você não é. Isso não é fofoca, isso é proteção. Eu não vou sair espalhando para geral. Eu pego aquilo ali e eu vou à mais alta hierarquia e eu conto, ó, está acontecendo isso, isso, isso. Amém? Com o intuito de, não é de fofoca, é para a gente quebrar aquilo dali na hora, porque aquilo dali está disseminando. A intenção é essa. Que vai disseminando, daqui a pouco está tudo dividido e o último a saber é o líder. Ele não pode nem pregar sobre isso aqui, só se for por inspiração. Tem coisa que o Espírito não revela. Sabia? É. Tem coisa que você tem que ir lá buscar, porque é Deus provando os leais no meio da igreja. O Espírito Santo não revela tudo, não. Por isso que Deus coloca os aliançados. Amém? Se fosse assim, irmão, não precisa ter aliança, não precisa ter ninguém na guerra orando, o anjo faz tudo. O Espírito revela, não, aliançado, todo mundo soldado, com responsabilidade, o que eu falo, o que eu estou ligado, prestando atenção, está tendo fofoca, porque uma das coisas que quebra na igreja é fofoca. Percebeu alguma coisa, a língua é terrível, irmãos, bota o fogaréu na floresta. E a gente vai ali dizer, vamos resolver essa questão. Confronta, ora, faz seminário de cura, manda todo mundo para o encontro. Aleluia. Mapeamento espiritual para saber de onde está vindo essa casta. E a gente quebra, a gente tem recurso para isso. O problema é que a gente não vai no ponto certo, a gente deixa alimentar. Aí depois, quando vai ver, já metade já saiu, é gente ferida para tudo quanto é lado. Você está evitando um problema. Então, você precisa levar a informação, amém? Percebeu? Esteja atento, amém? Quarto, a lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Lá em 1 Samuel 20, 12 e 13, quando fala de Davi e Jonatas, né? Depois você lê. Infelizmente, a maioria das pessoas Jonatas vai consultar, né? Você vai ver lá, para poder saber se Deus era de fato ali com Davi. Enfim, irmãos, e ele ali não foi impulsionado por uma amizade apenas, por uma emoção. Era consultado a Deus, era movido por princípios. Né? Então, a gente precisa começar a entender que nem tudo que eu sinto é o real. Ai, estou sentindo. Vai orar, vai provar, vai se aconselhar.
Não sai tomando decisões. Amém? A lealdade é sentir, falei. Sentir, saí. Sentir, não sentir, orei. Sentir, conversei. Sentir, não tomei decisão. Porque o leal, ele não é movido por emoção. Ele é movido por princípios. Né? Tem muita gente emocionado dentro da igreja. O problema não é emoção. Adoro chorar. Chorar é cura. Né? Tomar decisões, muitas das vezes, a ansiedade que prejudica é a ansiedade patológica. Mas a ansiedade é uma emoção. Sabia disso? Que a gente precisa para tomadas de decisão. Para estudar, por exemplo, né? Para estudar, para poder se movimentar, uma ansiedade boa. É uma emoção que te impulsiona. Ela passa a ser adoecida quando ela é demasiada, né? Quando entra ali os medos, os porquês, enfim. Mas a emoção puramente, ela é boa. Só que para a tomada de decisão, ela precisa ser controlada. Amém? A gente precisa discernir o modo, o tempo, não é isso? Há tempo para todas as coisas. E a gente precisa avaliar o princípio. Eu estou sentindo, mas não está baseado no princípio, não é de Deus. Sentir, não está na palavra, nem fala. Esse sentimento é da alma puramente contaminada. Amém? Sentir, está ligado com o princípio, aleluia, vai orar, Deus vai confirmar, como Deus fez ali com Jonatas e Davi. Deus confirma. A lealdade está ligada a princípios. 5. A lealdade irá lhe custar relacionamentos e amizade. Diga assim, a lealdade tem seu preço. Ser leal a alguém significa que nós não podemos ser leal a todos. Inevitavelmente, a lealdade irá lhe custar amizades. Como diz a palavra, não se pode ser leal ao mundo e a Cristo, não é isso? Não dá para você servir a dois. Então, se não está todo mundo na mesma visão, irmãos, quem estiver fora, a palavra é reta e direta. Amém? Não é que a gente vai tirar as pessoas da nossa vida. As próprias pessoas se manifestam. Eu contei, né, e conto um testemunho, meu marido está ali de prova. A gente teve uma questão na antiga igreja que estavam se reunindo para tirar o pastor. Aí o pessoal lá se moveu, tudo. Irmãos foram lá na nossa casa, né, amor? Lembra? Com uma carta para eu e meu marido assinar. Eu também estava discordando com um monte de coisa da liderança. Mas nós sentamos e nós falamos assim, Deus me livre, essa carta, arreda-te de mim, Satanás. Essa carta eu não assino. E pelo fato da gente caminhar com o pastor, mesmo discordando de muitas coisas, né? Amigos, frequentavam a nossa casa, o povo começou a ficar chateado com a gente. Porque não é sobre concordar com tudo, amém? É sobre ser leal. É sobre entender que mesmo na imaturidade tem muitos líderes imaturos, infelizmente. E às vezes, mas aí tem os leais muitas das vezes para poder ajudar. Tem aqueles que muitas das vezes vão ajudar, porque a gente precisa se ajudar, amém? Amém? E aí, nossa, a gente foi muito falado, amizades assim preciosas ficaram contra nós, entendeu? Foi muito difícil mesmo, assim. A gente foi muito caluniado, porque a gente não quis assinar a carta, porque a gente não quis sair, né, do lado. O pessoal se reunia durante a semana para poder descer, só falar do pastor. Era reunião para falar mal do pastor. Era reunião clandestina. Coisa assim de louco, né, amor? E ficavam chateados que a gente não ia. Eu estava doida para ir, para comer churrasco. Porque toda reunião tinha picanha. Eu falava, cara, não acredito. Ai, cara, bem que eu queria ir. Mas não era por causa da fala. Eu queria, sim, comer e fingir. Mas não tem como, a gente se contamina. Aí, não vamos. E a gente não vai, não, meu irmão. É sobre o quê? Festa, aniversário? Não, a gente não vai. E aí a gente acaba perdendo, as pessoas ficam contra nós, né? E aí não adianta explicar, entende? Depois disso, a gente viu muita coisa terrível acontecer. Terrível.
Mesmo, Monique, mas ele era perfeito? Não, ele não era. Não era. Teve as suas falhas. Mas quem se levantou contra ele? A gente viu muita coisa acontecer, né, amor? Muita coisa. A igreja ficou quebrada, doente. Irmãos, uma tristeza. Coisa assim triste de se ver. Então, assim, você tem que estar disposto a pagar esse preço. Entende? A minha casa foi protegida. Não é porque somos perfeitos, não, né, amor? Não somos, não. Mas princípio não se quebra. Entende? A gente chegava com o pastor, a gente sentava, a gente falava, pastor, não está legal isso, né? Enfim, a gente tinha esses momentos de transparência. Éramos amigos, né? E somos, né? Não caminhamos como antes, mas falávamos. Mas, assim, princípio não se quebra. Deus colocou ali, é Deus que vai tirar. Eu que não vou botar minha mão para tirar ninguém. Deus colocou, Deus tira, né? E a gente viu, por falta de ajuda, a igreja não cresceu, não foi por causa do pastor, foi porque a igreja não chegou junto. Se a igreja chegasse junto e ajudasse, com certeza, o homem com chamado, o homem de oração, iria crescer e bombar aquela igreja. Só que o povo não chegou, não teve os leais, entende? Não teve uma galera, ao contrário, queriam matar. Aquela galera que sempre tem para poder apontar. Quem perde o reino? Gente ferida para tudo quanto é lado. Até hoje. Então, assim, irmãos, lealdade é um princípio e vai lhe custar coisas físicas também. Né? Lá em Hebreus 11, do 24 a 26, quando Moisés se tornou adulto, teve de escolher entre ser leal a Deus ou leal a Faraó. Sua lealdade a Deus lhe custou tudo, sua cidadania, status, realeza e provavelmente as riquezas do Egito. Então, não dá para a gente ter tudo. Agora, a gente vai ter a manifestação da honra lá na frente, amém? Deus tem coisas lindas preparadas para o leal. E a lealdade precisa ser consciente. E aí eu quero finalizar falando sobre isso. A Escritura vai dizer, né, a gente vai ver sobre os últimos dias, não é isso? A gente não vai cegamente. Né? Glória a Deus que eu posso falar aqui abertamente, porque eu conheço a liderança dessa igreja. Mas mesmo se não conhecesse, eu também ia falar. Mas falo com muita... Eu fico bem à vontade para falar, porque eu consigo olhar nos olhos. Né? Porque aí senão a gente vai falando assim, irmãos, e Deus já liberando. Mas quando você conhece o coração, você fala abertamente. Liderança consciente. Porque a gente sabe que existem líderes abusivos, né? Então, assim, a gente viu muito isso também. De um lado, a gente viu, mas de outro lado, a gente viu quebra, mas a gente também viu, do outro lado, líderes, né, que eram perdidos na sua identidade, usavam da sua liderança para abusar. Você viu que Davi disse, liberou, né? Vou até falar, né? O pastor é o meu pastor também, né? Amigo pastor, essa casa. E eu lembro que a gente tinha um seminário marcado, né? E eu falei assim, eu vou, Deus. Mas eu estava quebrada, irmãos, que eu tenho passado muitas lutas, né? E Deus tem dado vitória. Eu sei que essa igreja tem clamado pelo meu pai, né? E eu creio na cura completa. E foram dias assim, hoje a gente tá bem melhor. Mas... eles sabem, né? Eu liguei para a Fê, assim, fiquei bem mal. E tinha um seminário de libertação. Eu quebrada, mas eu falei que eu não ia cancelar. Fiquei quietinha ali. Aí o pastor me ligou e falou assim, filha, a gente vai cancelar. E foi um dia antes, né, eu acho. Então, assim, eu fiquei muito... Ele poderia falar, né? Não vai ou não vai? E estava ainda preocupado de eu pregar na outra igreja. Tu está em condição de pregar, né? Ou seja, quando o nome dele estava na jogada, porque ele que estava organizando o seminário, ele disse, não, a gente está cancelando. Cancelou o seminário todo para eu poder ser poupada, porque ele viu que eu não estava bem. Então, assim, me liberou sem eu dizer que eu ia ou não ia. E o outro, ele me perguntou, você fala com o pastor Diego, a gente dá um jeito, a gente está aqui, tenho certeza que botaria alguém para me substituir. Mas entende isso? Líderes que reconhecem que você é humano,
que você tem uma casa, não é isso? Que você também tem uma família. Então, são líderes que não vão abusar de você, né? Vai te ensinar os princípios e você vai fazer a tua escolha. Mas são líderes que são pais, né? Há uma diferença, paternidade. Então, a hora que você precisa de descanso, ele vai reconhecer. E ele vai dizer. E aí, óbvio que tem aqueles, né, que são fominhas. Não, pastor, por favor, não me tira. Né? Eu estou bem. Então, assim, mas são líderes que não abusam. Mas a gente está vendo tanta coisa pervertida por aí, que, infelizmente, pessoas que são carentes, e eu até falei sobre isso, né? Tem muita gente que fica porque é carente, irmãos. Né? É carência. Então, assim, não é questão de submissão. Como eu falei lá no início, não é ficar por conveniência, é ficar porque eu entendo que ali é o lugar onde Deus tem o melhor para mim. Não é sobre carência. Os abusos acontecem porque existe um carente. E ele não sabe discernir aonde tem abuso, entende? Ele nunca teve um pai, então ele vai se submetendo a qualquer tipo de liderança. Né? Então, nem sempre o problema está na liderança, mas o problema também está naquele que é o carente e que vai aceitando tudo. Né? Então, a gente precisa, a lealdade, ela é consciente, amém? Por isso que eu falei para você, saiba onde você está e por que você está. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui, né? Tem a igreja do pastor Wilson, né? A igreja ali da pastora Catarina, esqueci o nome do pastor Júnior, pastor Marcelo. A gente precisa saber a quem a gente pertence, por que a gente está ali. Ser confrontado na nossa motivação, amém? Eu queria que você se colocasse de pé nessa hora.